Boa tarde. Vão chegando, tô encaminhando aqui os aviõezinhos. Enquanto a gente espera a nossa convidada de hoje, a Verônica Born, especialista em fibromialgia e nutrigenômica. Ela vai falar para nós o que é isso, falar da sua jornada com a fibro. Só um pouquinho que eu tô mandando os aviõezinhos, tá, meus amores? Essa hora é bem diferente, era o horário que a Verônica podia, né? Então muita gente trabalha. Um pouquinho. Encaminhando. Tá um dia lindo hoje. Lindo porque não tá chovendo, né? Porque tá meio nubladinho. Oi, 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 oi. Tudo bom? Deixa eu ver se a Verônica já entrou. Olá. Tudo bem? Já entrou. Oi, minha querida. Olá! Estão me ouvindo aí? Uhum. Quanto tempo, hein? Ai, quanto tempo, né, meu amor? Nem parece que a gente mora na mesma cidade. Não, não. Eu tô normal desde o ano passado. Tu se trancou em casa uma época, né? Sim, me tranquei por causa do meu marido, né? Ah, Que é grupo de risco. Agora já tá não tudo, sabia. tudo certo, Tá tudo tudo bem tranquilo. agora. Porque quando a gente tem assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Eu tive todo esse cuidado com ele, mas porque o meu trabalho é em casa, né? Então é diferente. Sim, sim. Então, para mim, não teve todas as minhas parar, eu não parei, a minha atividade é toda em casa, mas efetivamente esse contato externo com as pessoas, como meu povo é todo mais velho assim, eu tive esse cuidado, né? Que bom, né? Eu tô feliz com essa live, que já tava ansiosa, desde o ano passado que a gente não se fala, vai ficar aqui 2 horas conversando hoje, não sei. Sim, porque tu viste, né? A que nós fizemos foi em novembro, Faz faz tempo. 8 meses, vai para oito É, meses que a não, gente mas agora, conversou. agora eu tô um pouquinho mais relax, que nesses últimos 8 meses foi de muito trabalho, mas agora eu tô mais tranquila, já tô retomando as lives, Ah, as coisas. De repente começa a fazer aham. mais seguido até. Querida, Bom, gratidão. Então eu queria, Verônica, que tu falasses assim para nós. Claro que tu tem o teu público ali no teu perfil, mas aqui é um público diferenciado, né? Que tu falasse antes de tudo assim da tua jornada, desse trabalho maravilhoso que tu desenvolves com a mulher fibromiálgica, e principalmente esse teu sentir, né? Essa sensibilidade que tu tens, assim, de entender, por exemplo, o que eu faço aqui nas redes, né? Isso para mim foi assim motivo de grande gratidão. Eu honro muito esse nosso encontro, né? Porque é muito importante nós termos essas parcerias que entendam, né? O nosso caminho pode não ser o mesmo, mas nós nos encontramos num determinado espaço, que é justo esse espaço do semear, né, o novo, de semear novas possibilidades, novas alternativas para a mulher fibromialgica. Então, o espaço é todo teu, minha querida. ai, Lu, meu Deus. Ai, que nervoso. Não, mas o meu caminho aqui, eu acho que agora até salvei lá mas minha história um pouco, lá nos meus destaques, para todo mundo ir lá ver, quando, né, quem não me conhece, já me conhecer lá, mas é aquela história de dor, de todo mundo vai, e a gente vai tentando coisas novas, e viaja para cá, e faz consulta para lá, e é milhares de reais gastos,
e sim, a gente não vê nada acontecer de novo, né? É reumatologista, é gastro, etc, né? E nada acontecia, né? E eu estava terminando aquilo ali, eu já estava pesquisando os valores de cadeira de rodas e coisa naquela época, né? E eu pensava sim. assim, se eu continuar assim, daqui a um ano eu já não vou conseguir mais andar, né? E era essa o que, que eu tinha para aquela época, né? Então eu pensei, não, eu não posso continuar assim, né? Vou ter que arranjar um jeito de qualquer jeito, porque eu não vou ficar em cadeira de roda de jeito nenhum, né? Então, aí foi a que eu comecei um desespero, a minha busca começou em cima de uma cama deitada, né? Então eu fiz até o meu pós-graduação na minha cama também, né? Então, a gente Olha vê só, tudo isso, uhum, né? não o último, o penúltimo, né? Que eu fiz. É que agora uhum, terminei mais um agora, graças a Deus. Que foi mais isso uhum. porque eu fiquei um tempo fora, assim, que eu estava estudando mesmo. Mas até não me acrescentou grande coisa nessa parte de fibromialgia. Eu digo que as pós-graduação, a faculdade, essas coisas, elas não te acrescentam muito, né? Nessa área, né? É uma área que Sim, é um caminho a se percorrer sozinho, né? E com a ajuda de tantos médicos, como o Dr. Ludwig, e com tantos outros, não só médicos, tá? Eu trabalho com outros tipos de profissionais também, né? Nesse meu claro. curso que eu falo que é uma mentoria, né? Então eu tenho Uhum, opiniões clínicas, tá? Que é o que a gente precisa de cases, né? De pessoas que estão uhum. melhor, que é no teu caso, é o meu caso, é de várias pessoas. Sim, Não, eu não estou curado, né? Você pergunta, estou curado? Não estou sim. curada, né? Mas hoje é uma vida muito, muito melhor, né? E muito mais tranquila que antigamente, né? Então, eu digo, tu é uma pessoa que tu precisou do protocolo do Dr. Ludwig e tu já deu uma melhorada legal, né? Sim, na Então, largada. já na largada, e tem outras pessoas, então, que precisam de mais coisas e ir além, né, do protocolo do Dr. Ludwig, ou além do que todo mundo acha que tem que largar o glúten e o leite, que todo mundo fala, tem que ir além disso aí para conseguir um bom Uhum. resultado, né? Então, a minha jornada é essa, né? Então, eu botei todas essas informações um E formato de mentoria. dentro de uma linha do tempo, assim, Verônica, desde esse episódio, né, que onde tu te viste, que foi o mesmo caso meu, né, que eu entendi que se eu continuasse naquele processo, eu ia chegar à imobilidade. Mesma questão tua, né? Porque Isso. essa é a grande virada, que todo É. mundo diz, qual é a grande virada? A grande virada é quando se lambe o fundo do Deu. poço. É, Essa é a isso aí. grande virada, né? Para É. todas nós. Enquanto esse momento não chega, é o sofrimento que faz a gente dar a virada e dar um basta a tudo que nos dizem, a tudo que a gente lê, a tudo que a gente olha, né? É. E então, isso a gente, numa linha do tempo, tu falas de quantos anos atrás, minha querida, que tu chegasse a esse total, que tu começasse a dizer assim, eu vou tomar as rédeas da minha saúde, eu vou buscar entender os meus processos. Isso, É, quantos anos? então eu estava falando sobre isso no Stories, tá? Eu ontem e hoje falando sobre isso, exatamente, que faz exatamente 2 anos, né? Que eu comecei com essa busca, Uhum. né? E eu Sim. comecei a entender melhor quando aconteceu esse evento da viagem que eu fui forçada a caminhar, né? Forçada, exatamente, porque eu não queria caminhar, né? Eu não conseguia. E daí eu fui fazer uma viagem que eu precisava me locomover, sabe? Não é a locais muito distantes, mas eu precisava me locomover todos os dias, né? Então, daí eu comecei a Uhum. notar a minha melhora na perna, sabe? Que é uma dor na perna que eu tenho desde nem sei quando, né? E daí que é Uhum. uma dor que realmente só melhora com exercício físico. Isso é uma coisa que a gente pode falar hoje até, né? Se tu Uhum. quiser se aprofundar mais nesse negócio da dor mesmo, que a gente pode Uhum. falar que a dor, tá? Até me perguntaram agora, um pouquinho antes de entrar aqui, qual que era o melhor exercício físico, né? Para fibromialgia. As pessoas adoram essa pergunta e ninguém se convence que Uhum. é a caminhada mesmo, tá? Porque a caminhada é o que Uhum. mexe o sistema linfático, né? Só que Uhum. ninguém está falando em linfático hoje em dia. Tá todo mundo falando em mitocondrial, que é no cérebro, que é um negócio que é postural. Falam, sabe, sobre fibromialgia, falam várias coisas. Intestino também que tem a Uhum. ver, né? Mas o intestino tem a ver com a linfa também, entendeu? Uma coisa conecta a outra. Sim. Então, por que que a gente tem Uhum. que caminhar? Porque a gente tem um problema linfático, tá?
Então a gente, eu, por exemplo, agora estava com uma paciente, ela falou assim, Verônica, eu tô com uma dor no braço, e ela fazia assim, e eu vi os dedos dela, sabe, se marcando na pele. E olha só, eu falei assim, ó, olha o que tu tá vendo ali, ó, no vídeo, ó, tá marcando, isso aí é um problema, tu tem um problema da linfa, entendeu? A tua linfa não consegue, ela se dilata, tá, no teu sistema linfático, que é Uhum. aqui no intestino, tá? Ela Sim, dilata e ela vai empurrando órgãos, vai empurrando nervo, vai empurrando tudo, a face toda. Então aí a gente vai se movendo assim, o nosso quadril vai se mexendo, né? Para suportar aquela coisa, aquela dilatação. E tu não precisa ser gorda, não precisa ser, sabe, obesa para ter uma dilatação de sim. linfa. Pode ser que nem eu, Uhum. assim, e eu tenho ainda, sabe? Porque eu ainda faço massagem linfática até hoje, né? Uhum. E Então por exemplo, o teu biotipo foge, né, Verônica? Algo assim, tu sempre foste, mesmo no auge das tuas crises, tu sempre foste magrinha? Como foi isso para ti? não, não, não. Não, magrinha não, eu sempre fui com sobrepesinho, assim, sabe? O meu Uhum. normal era de 56 a 58 quilos, 56 quilos. Assim, se eu fechasse a boca e ficasse com muita fome, sabe? Sim. Aham. Então hoje eu peso 10 quilos a menos, 46, e comendo com muito, muito, muito e mais qualidade, com mais densidade, né, de alimentação Hum, do que antes, né? sim. Então eu não tenho mais Uhum. problemas que poderia vir a ter, por exemplo, anemia, que é uma coisa muito comum, né, entre fibromialgia, que a pessoa vai lá, ela come, mas ela come muita porcaria, né, e a gente não consegue Uhum. digerir. Então a gente tem que aprender a digerir, né? São várias etapas, né? Aprendendo o que Sim. comer, para aprender a digerir melhor, para não ter essa anemia. Depois vai lá para o intestino, aprende a mobilizar a linfa, aprende os exercícios, aprende os exames, e tu tem que aprender também as perguntas que tu tem que fazer para o paciente, porque, como tu já sabe, toxicidade a gente tem que procurar no corpo da pessoa. Às vezes não é um problema somente intestinal, né? Não, não é, porque É, é importante a gente dizer, Verônica, porque eu acho que nós nos encontramos, nós duas, nesse espaço, né? No é. entendimento que a gente sai dos sintomas de uma síndrome como a fibromialgia, desintoxicando, desinflamando e desparasitando, né? E isso a gente é um lugar comum que nós nos encontramos. Isso para mim É isso foi aí. fantástico, né? Porque foi a primeira pessoa que dentro dessa área mais científica ressoou comigo, né? Além do Dr. Fábio, que está sempre conosco aqui também no perfil, mas porque tanto que eu fui, né? Eu de te acompanhar ou no YouTube ou no teu perfil do Instagram, eu entendi que tu tinhas esse olhar, entendeu? Mais diferenciado como que eu tinha. Porque chega um momento que eu não estou mais aqui para convencer ninguém de nada, né? Ah, tipo assim, o que eu vivo fala por si, né? E exatamente ali as meninas, porque é uma síndrome tão danada, assim, porque eu lembro quantas de nós, né? E a gente vê perfis e perfis aí no Instagram dizendo a mesma coisa. Assim, é a dor invisível, ninguém vê, ninguém sabe. E, no entanto, quando a gente fala que há uma possibilidade de tu saíres dos sintomas, as pessoas também seguem não acreditando. Então, isso é É, muito importante ser dito, que isso é algo do ser humano, né? Tem aquelas fases, né? Primeiro tu negas completamente aquilo que está sendo ouvido, então essa fase eu já passei dentro desse meu movimento há 2 anos atrás, né? As pessoas negam, agora a gente já está na fase da aproximação, onde pessoas de vários, né, que seguem várias linhas já estão dando ouvidos para o que a gente está dizendo aqui, porque eu digo para o que tu diz no teu perfil. e Então, vai isso é aparecendo, né? muito. E vai Vai aparecendo as pesquisas, aparecendo, né? né? As Por quê? pesquisas vão aparecendo as coisas depois, né? Exatamente, né? Então, por que que isso é muito bacana a gente participar e por que essa perseverança nesse caminho, né, da gente semear, embora a sementinha às vezes caia no meio das pedrinhas ali tudo, mas a gente segue semeando. Então, eu tenho muita gratidão, né? E é muito importante tu trazeres essa tua palavra, esse teu trabalho, né? Esse trabalho que tu
desenvolves, porque é algo que tu viveste assim como eu. E aquilo que a gente vive é o que ninguém tira isso da gente, né? Essa é a nossa história de vida. E tá ali, entendeu? E a gente, além de tudo, a gente ainda traz benefícios para as outras pessoas que têm ouvidos e olhos para ver o que a gente está falando. Então, isso é muito maravilhoso. Sim, e a questão da... Tá bem ruim isso aqui, tá caindo no meu ouvido toda hora, agora eu vou ficar a live toda mexendo. A questão da toxicidade mesmo e dos parasitas, como tu mesmo falou, é quem faz esse trabalho todo, então, mais uma vez, é a linfa, né? De limpar tudo isso aí, né? Por isso que a gente está Sim. lotado, né? A gente está lotado com essa linfa que ela não anda. Daí os chineses chamam isso aí de estagnação, né? Estagnação do Sim, fígado, né? Tu já deve saber melhor disso aí, né? Eu até sim. comprei um curso de medicina chinesa e não fiz ele. Então tá Ai, ali. não, eu sou Não, apaixonada. E a, eu e tenho a que base fazer. do protocolo do É, Ludwig é a medicina tradicional chinesa. Dentro do é, que ele não fala nisso. Mas é. então. Mas tudo tem a ver, assim, né? Não vou dizer que eles estão 100% certos, mas eles têm muita coisa que a gente pode aproveitar na nossa medicina ocidental hoje em dia, né? Sim. Inclusive, Então, tem uma muito querida que eu sigo, não sei de quem que tu compraste o curso, que eu admiro muito ela, e inclusive eu tenho uma amiga que fez a formação com ela, que já esteve até no nosso grupo, é uma psicóloga do Rio de Janeiro, a Cris Colissigno, ela teve na primeira fase do nosso grupo, ela estava ali conosco, e ela fez a formação com a Raquel Terra, do Rio, que para mim é uma das é, pessoas no Brasil é assim que essa. mais entende de, Comprei, comprei e não fiz. Raquel Terra, exatamente. não é? E Mas vou ela é uma das fazer. pessoas, para mim, que mais entende, assim, de medicina tradicional chinesa, assim, cada aula dela, cada videozinho curtinho desse tamanho, assim, Uhum. tu entendes, daí tu entende todos esses processos, né? Porque como eu fui muito empírica, né? Como eu fui apenas uma pessoa que viveu o protocolo e colheu os frutos do protocolo, durante todo 2020, eu com as pessoas que eu trouxe aqui nas lives, como eu estou te trazendo agora, foi, na verdade, para trazer conteúdos, né, que demonstrassem a minha caminhada e dentro desses processos os benefícios que a pessoa, a fibromialgica pode ter se percorrer também um caminho semelhante. Por isso que a gente fala tanto, amanhã a gente vai fazer uma live até específica disso, falando em saúde holística, né? Que exatamente é ver o ser humano, né? Como um todo e tudo aquilo que a gente pode agregar nesse sentido para trabalhar a mente, as emoções, o espírito. E quando a gente fala em saúde, a gente não está falando em ausência somente, né? De uma doença, ausência a gente está falando sim do homem como um todo, como é essa pessoa, como ele se coloca no mundo, em nível profissional, como que está a vida dele em nível familiar, os relacionamentos, a sexualidade, porque isso tudo é um todo, não tem como a gente compartimentar, né? E muitas vezes os sintomas, mesmo os sintomas da própria fibromialgia, esses sintomas estão sustentando questões muito mais profundas que essa pessoa traz. Então, não é assim que a gente. Não existe cura mágica, né? Existe processo, existe entendimento, existe estudo. Então, por isso que o teu trabalho é tão louvável e tão admirável, eu acho, sabe, Verônica? Imagina. Imagina, não, que Uhum. isso. Então, deixa eu pensar aqui. O que nós vamos falar hoje, hein? Tu botou o tópico assim, tu botou um tópico que eu já Uhum. não sabia o que tu ia perguntar para mim, que eu fiquei assim. Aí, Daí uma coisa muito importante que eu eu quero trouxe falar algumas também, umas antes da coisa perguntinhas do aqui. exercício, né, Verônica? Ah, Para mim, no meu caso, eu não podia nem caminhar, né? sim. Dentro dessa tua fala, até mesmo da linfa, né? Tipo assim, eu não podia caminhar, eu não podia. O movimento dos braços, no dia seguinte, nos dias posteriores a uma simples caminhada, tipo assim, era tal e qual uma punição para mim. Então, para mim, o É. exercício, que tem a ver com com o movimento dos pés no chão, ativando exatamente o teu sistema, né? Foi a hidroginástica. Para mim, tipo assim, onde eu me Sim, encontrei, porque eu tenho um sim. movimento, É eu isso. tenho esse movimento sem o impacto, mas a caminhada, por exemplo, no meu caso, não funcionava.
Eu tenho um problema com a água. Eu tenho piscina Mesmo? aqui, eu tenho piscina térmica aqui no meu condomínio e não uso. Eu não gosto, eu não sei o que que eu Mas, tenho com água, gente, não sei, eu fico 5 minutos, tem que sair daquela água. Eu gosto até de banheira, mas não gosto. Eu já tentei hidroginástica, não deu certo pra mim. Eu sei lá, olha que dá até tontura. interessante. É Uhum. bem engraçado mesmo. Mas daí nunca fiz. Nunca fiz isso aí. Só Olha que caminhar, tem que ser caminhada. interessante. Eu acho que eu tenho alguma coisa com equilíbrio também, assim, né? A gente vai afetando tudo, a Uhum. gente não sabe o que que é, né? Então, de um tempo pra cá também parei de andar de bicicleta, essas coisas assim, sabe? Então tem que ser pé no chão, senão eu não consigo fazer nada. Uhum. E para mim foi um processo tão bacana assim com a Hidro que chegou, porque a gente usa os equipamentos dentro da água, né? E durante um bom período, mesmo dentro do meu processo, né, com o protocolo do Ludwig, e anterior ao protocolo do Ludwig, eu não podia fazer nem com os equipamentos dentro da água. É, E aquilo dentro, e eu fazia 3 vezes na semana, mas nem os equipamentos eu podia dentro da água. E eu lembro que a minha não é moleza. professora, ela me acompanhou aqui no Grêmio Náutico União, a coisa mais querida, a Tati. E teve um dia que ela. Então, ela nem me oferecia os equipamentos, ela oferecia para toda a turma e para mim ela me deixava de lado, porque ela sabia que eu fazia sem, né? Porque eu tinha pedido para ela. Aí chegou o dia que ela veio com os pezinhos e eu disse para ela assim: eu vou fazer com os pezinhos o primeiro dia. Eu lembro que ela olhou para mim assim, ela sabe aquele olhar assim, ela chegou a se emocionar assim, porque só quem acompanha a tua jornada é que entende, né? E eu tenho para mim até hoje aquele primeiro dia que mesmo dentro d'água eu consegui fazer tudo sem os equipamentos. Aí eu senti realmente o meu corpo está respondendo a esse tratamento e realmente esse é o caminho. Então, É. contigo também foi assim, Verônica. Hoje, como é que é o caminhar para ti, já que é um exercício que tu gosta Hoje, de fazer? hoje sim, hoje eu faço menos, né, que naquela época, né, quando eu comecei eu fazia muitas e muitas vezes para conseguir mobilizar toda essa toxicidade, né, que a gente fala aqui. E é Sim. isso, realmente é o que importa, né? Eu digo, a fibromialgia, o que importa é toxicidade e parasita, né? Porque a alimentação é a porta de entrada para toda essa toxicidade, né? E os parasitas Uhum. é o que a gente é, né? Eu digo, a gente é 80% de outras células, de bactérias, de parasitas, né? A gente nem é a gente mesmo, às vezes, né? A gente é mais Sim. eles do que nós mesmos. Então, eles É, regem, né? Eles somos, regem tudo. somos hospedeiros, né? Somos É, hospedeiros. então eles comandam tudo ali. Então, se tu tá com excesso, uma desbiose, né, que é muito normal, né? A pessoa com desbiose vai ter então esse excesso de toxicidade, né? Que a linfa não vai dar conta, né? O fígado não vai dar conta. E daí a pessoa vai lá e toma mais o quê? Mais um monte de remédio em cima. Explica para elas, por favor, Verônica, o que que é a desbiose. A desbiose é quando aumenta o tipo de bactéria, de qualquer tipo de patógeno lá no intestino, né? Devido, então, a tu tem muito substrato, né? Tu tá dando muito alimento para elas, né? Vamos dizer assim, né? Muito substrato. Tu dá muito alimento, elas se aumentam, o que não pode estar acontecendo, né? E daí, quando acontece essa desbiose bacteriana, ainda vem os fungos, né? Que é a síndrome fúngica, para coroar ali, né? Aquela desbiose toda. Então, a pessoa fica com Sim. síndrome fúngica, começa a ter tudo, desde candidíase de repetição, todas essas coisas, né? Tem fungo na Uhum. unha, fungo aqui, começa a cair cabelo, começa, enfim, né? É tudo isso, né? Sim. Então, Uhum. esse é um excesso, esse excesso que a gente tem que tirar de toxicidade, começa com desparasitação, com alimentação, elas vão morrendo e vão saindo, né, lá no cocô mesmo, né? E a gente vê, Sim, né? O exatamente. incrível é que a gente Uhum. vê a coisa saindo, né? E todo mundo fala que não tinha, mas eu falo que todo mundo tem, não tem essa história de não ter. Todo mundo Uhum. é bicho que nem né? Um é igual ao outro, né? Todo mundo vive Sim. nas mesmas condições. Mas daí, então, hoje a gente tem um grande problema que é exatamente que a gente vai no mercado e a gente tem 1 milhão de opções, né? Que é uma coisa que eu estava falando esses dias, né? A gente tem muita opção hoje em dia e antigamente a gente tinha pouca opção. Então, esse negócio de a gente Uhum. comer de tudo um pouco, para mim isso aí já é uma conversa furada, sabe? De tudo um Uhum. pouco, o quê, né?
Então, vamos pensar bem, né? A gente é feito para caminhar com muito pouco, né? Desde lá Uhum, exatamente. da época das cavernas, a gente sobrevivia, era com carne e água, né? Não tinha nem sal, né? Entendeu? Uhum, Então, nosso organismo é feito para muito pouco. Alguma raiz, né? Se voltar 2, 3 gerações atrás, o que eles comiam, né? Não era o que a gente come agora, não tem esse monte de coisa, né? Então, isso aí uhum. E, começou inclusive, agora. o que acontece, né, Verônica, que é uma das coisas, uma coisa tão simples, né, de se entender, assim, até uma criança entende, né? E a gente vai se Perfeito. alimentando de tudo um pouco, né, nos É, e tratando vamos. assim como se fosse um tubo de ensaio, e o nosso corpo, ele é extremamente inteligente no sentido de sempre buscar o seu reequilíbrio. Só que a gente, dentro desse processo, a gente não dá tempo para ele, né? Como Não dá. falam do tal jejum intermitente. Gente, por que é tão eficaz o jejum? Sim, porque é um período de 8, 12 horas ou mais que tu dá para o teu corpo para ele se restabelecer, para ele Isso é a restabelecer o autofagia. equilíbrio dele natural, não é, Verônica? Então é algo Isso. tão simples, agora se o tempo todo tá ali. Ah, vou comer a cada 4 horas, e a cada 4 horas, 5 horas, dele porcaria para dentro, né? Eu falei assim, gente, só pode entrar tipo como se fosse um curto-circuito, né? Dar um É curto-circuito exatamente no isso. nosso corpo, né? Ele começa, Exatamente. ele enlouquece, literalmente ele enlouquece. Então, por isso que a gente está vivendo hoje, né, assim como eu já falei várias vezes aqui, que eu falo da fibromialgia, é um olhar meu, é uma fala minha de uma pessoa que viveu essa síndrome na sua profundidade e o pior dela, né? É uma síndrome civilizatória que é fruto exatamente desse momento, desse tempo e desse espaço que a gente está vivendo e de tudo aquilo que a gente acessa com facilidade. Antes de eu entender os meus processos, eu tinha um pensamento assim, gente, se são milhões de pessoas no mundo com essa síndrome, é porque é algo que as pessoas acessam com muita facilidade, né? É algo que todos Exato. nós acessamos com muita facilidade, né? E aquilo ali eu pensava assim, gente, o que que é? Daí, sabe, a gente começa a dar vazão àquilo, quando a gente não encontra ninguém que pense como a gente começa a ficar até meio, né? Meio assim, gente, o que que é isso? Daí tu começa a cuidar tudo. Ataca o glúten, ataca a lactose, ataca não sei o que, só que como o Ludwig diz e tu falas também. Não importa o que tu faças, se tu não fazes o que importa, né? Exato. Não Então, adianta tomar um monte de coisa e o básico não não fazer, é, né? Eu acho que as né? pessoas Ou a têm um pouco mesma de coisa medo assim, não disso. adianta um monte de suplementos também, mantendo a alimentação como está, que acontece muito também, né? Elas estão ali Sim. fazendo uma mesma alimentação e deles suplementos, uma lista desse tamanho de suplementos, né? E, no entanto, a alimentação sem nenhuma mudança. Então, parece que o suplemento serve para referendar a tua má alimentação, para dar uma aliviada. Exato. E quando eu falo que a pessoa não precisa de muito suplemento, que é um erro, né? Eu acho que é um erro que está acontecendo agora. A pessoa vai no nutricionista, não sei, no médico, enfim, e eles dão essa lista, essa listona aí, e o resto que importa não fazem, sabe? Que é as outras coisas, Uhum. que é onde é que está a tua toxicidade, além da alimentação, qual que é a dieta que tu vai seguir, entendeu? Qual que é os hábitos que tu vai fazer no teu dia a dia, porque fungo gosta de escuridão, né? Gosta de águas paradas. Águas paradas, que é a linfa parada, né? Entendeu? Então a gente Sim, tem que ir. Fungo não gosta de sol, então a gente tem que ir no sol, a gente tem que torrar, não vai se encher de protetor, o sol tem que entrar na tua face, sabe? Então, tu te exatamente. movimentar para movimentar essa linfa, para conseguir limpar tudo isso. Então, tu tem que utilizar técnicas também de automassagem, né, de drenagem, autodrenagem. É muito importante isso aí. Então, quando tu começa a fazer todas as recomendações, né, e um pouco de suplementação, é claro, mas não muito, né? Às vezes no começo Uhum. começa com um pouco mais, e daí na segunda consulta, depois de 3, 4 meses, que é um período que eu vejo que é bom para avaliar uma pessoa, como é que ela está andando, né? Então a gente vai lá e tira já, entendeu? Essa grande parte da suplementação e a pessoa já está boa, sabe? É uma consulta, Uhum. 3 meses,
tu já vai ver, entendeu? A diferença, né? E é isso que não tem, né? Uhum. Eu fiquei um ano, mais um ano e meio, fazendo, desculpa quem faz aí, mas eu fazia protocolo Coimbra, né? E eu fiz um ano, Uhum. não foi um ano e meio, foi um ano e 3 meses, sem nenhum, zero resultados. E pagando, quanto que eu pagava a cada 3 meses, que é o que eu falo que é para fazer, né? A cada 3, 4 meses eu ia lá e pagava, naquela época era 500, 600, né? Hoje está em R$ 1.000, Sim. né? Então, Uhum. por favor, né? É, Convenhamos, né? isso acontece muito, né? Porque é uma coisa assim de. E é exatamente por isso, vamos supor, que a nossa fala às vezes não ecoa, né? Por Hum, quê? Porque assim como eu, assim como tu, nós também elas estão cansadas de chegar em determinados espaços, né? E cheias de esperança. Aí quando chegam ali, né, veem que tem outras coisas por trás, tem outros movimentos por trás, né? Como eu falei ontem aqui da questão das pesquisas, eu participei muito de pesquisas, né? Eu gostava muito de participar exatamente para poder colaborar. Então, até mesmo antes, tu não lembras, mas até mesmo antes de nós nos falarmos, de nós nos entendermos assim dentro dos nossos processos, eu já tinha passado no teu perfil e deixado um recadinho ali para ti. Eu gostava muito de falar com as farmacêuticas, como tu, hum. né? Eu chegava e É, deixava um recadinho, olha, tu que tem esse conhecimento, né? Te aprofunda nisso, sabe? Eu sempre entendi que tinha algo por trás que não nos era dito, algo por trás que nos ocultavam, sabe? Porque é tem tão uma, assim, tu chega tem num uma lugar frase, cheio de esperança e quando vê um grupo ali que é mantido por a indústria farmacêutica, que é mantido por uma determinada marca de remédios. Então, até essa fala aqui do próprio Ludwig, né, que eu trago, assim, que é totalmente gratuita, eu divulgo, na verdade, eu estou despertando a atenção para ele, é só isso que eu faço, né? Se a minha fala não adianta, então que vocês cheguem lá e visitem o perfil dele e ouçam o que ele fala, que nessa tua fala da importância do sol. Ele sempre diz a importância do sol, a importância de andar descalço, porque nós somos a natureza e aquilo que nos cura vem da natureza, né? É o nosso alimento, é o nosso suco de cenoura, sabe? Então é fácil tu falar e se tu não viveste. Agora, quando a gente vive uma história que nos tira assim de anos e anos e anos de sofrimento, né? No meu caso, eu ainda tinha potencializado pela neuralgia do trigêmeo, né, que é considerado uma das piores dores que tem. Então, quando eu tinha as crises, além de ficar aquela coisa, total e aqui, imobilidade no ó, corpo, aqui que vem a linfa, ó. Essa parte aqui vem pro exatamente, trigêmeo. Então tem que isso, massagear aqui, né? exatamente, que foi a Aqui sacada é do 3. Ludwig, né, que foi a coisa do investigar a saúde bucal, né, que é uma coisa que eu nunca. Tipo assim, nunca ninguém tinha me dito. Meu dentista chegou a me investigar e fazia tudo. O máximo que eu vi uma vez numa tomografia, que foi o que me surpreendeu assim, foi que aparecia pus aqui nessa região. Aí eu ia com o resultado do exame para o médico nem valorizava aquilo, ele olhava assim, E às vezes nasce aquelas entendeu? bolinhas atrás da orelha, aquelas gordinhas aqui atrás da orelha, assim, ó. É. Fica tão, Exatamente, fica entendeu? tão inflamado ali que fica aquela coisinha aqui, uma bolinha aqui atrás. Sim, porque é uma dor, Verônica. Eu trabalhava assim quando foi, eu lembro 2000, eu tenho até aqui, até fui no hospital, lá no hospital, tirei todos os meus prontuários, sabe? E aqui, quando eu ia, as pessoas não podiam chegar perto de mim, eu não podia receber um abraço, eu não podia articular a palavra, Hum, eu não podia articular, eu não podia trabalhar, que a meu trabalho sempre foi falando, me comunicando, eu não podia articular a palavra. Então, quando tu vives isso, né, de te sentir assim, gente, eu estou sendo punida por alguma lei maior, porque é impossível uma pessoa só fazer o bem e passar por tudo isso, sim, tu acaba é achando, né, verdade. assim, gente, eu joguei pedra em Cristo, né, porque é impossível isso, né, tu passar por uma coisa dessa, então tu conseguir sair de um processo desses através do entendimento, sabe, um médico que vem e te diz coisas assim que eu nunca tinha ouvido antes,
né? Então, esse é um momento de gratidão eterna, e mesmo que eu não esteja aqui, né, que eu tenho 54 anos hoje, né, o meu trabalho é com vocês mais jovens, é com a terapeuta mais jovem, é com a farmacêutica mais jovem, é com a médica mais jovem, entendeu? Que traga essa palavra e siga em frente com isso, entendeu? Que dê vazão para que outras pessoas, outras jovens que eu vejo aí, em perfis que falam que essa síndrome não tem cura, né? Que eu vejo ali É triste, é jovens, triste. jovens, jovens, né? Que é como o Ludwig diz, é a extrema, é a suprema corte da injustiça fazer alguém acreditar que o que sente não tem cura quando tem. Os Remissão, caminhos podem remissão. não ser os Tem gente mesmos. que não gosta dessa palavra, né? De cura, né? Tem que entender que é uma remissão, né? Exatamente. É uma remissão. Não, mas aí que tá. Agora o doutor Fábio, que é um querido, né? O doutor Fábio, numa das nossas lives, ele disse para mim assim, ele parou e disse assim, Lu, câncer tem remissão ou tem cura? Eu Remissão, disse né? assim, eu disse assim, Por isso que eu tem falo, é remissão. câncer, Ele disse assim, tá, Lu. Lu, então tu tá dizendo que diz que tem remissão, então com a tua pode palavra tu voltar. já tá dizendo que vai voltar. Pode voltar. Exatamente, é. Por isso que eu falo, Remissão, a né? pessoa já, às vezes, tirou lá o câncer, né? Fez uma mastectomia, um negócio aqui, e botou silicone, não sei o quê, e daí volta para a mesma coisa que estava fazendo antes. Exatamente. Ele Da, falou isso para mim. Ele disse é, assim, é, então fibromialgia, que eu falava antes, a coisa da remissão, né? De tanto que vieram em cima de mim nos inícios, assim, não, eu estou curada. Claro que eu, para sempre, vou ter que... É a mesma coisa do que o celíaco. O exato. celíaco, ele não vai tocar o espaço do glúten sem que ele venha sentir os sintomas todos de novo, né? Então, se tu Exato. te liberou dos sintomas, né? Eu vou ser louca de tocar um espaço que eu não, que eu já conheço de cor, conheci por mais de Eu 20 anos sou da minha louca. vida, Eu sou não é? louca. Eu vou dizer que eu dou uma. Quem me acompanha sabe que eu faço cada coisa que eu falo assim, faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Às vezes eu tô mal lá e passo uns 5 dias ruim, mais até, né? Dependendo do que foi, né? Se foi glúten, então, eu penso mais o Uhum. que eu fiz, meu Deus do céu. Daí, não, olha, não dá, né? Não sei nem por que eu posto as coisas. Depois eu vou falar de mim ainda, mas é Ah, vida real, né? não, deixa É eu te vida real. dizer, um dia veio, um dia uma do meu grupo, que ela não tá mais no grupo, eu lembro, que ela chegou para mim e disse assim, Lu, tu viu o que a Verônica postou? É um Ai, lanche meu Deus. teu, né? Foi um lanche. Eu disse Que assim, ó, era? acho que tu tava no tipo numa petisqueira, assim, e tu postou um lanche teu da Ah, petisqueira, era um é, tipo um lanche horrível. petisqueira, Uhum. né? Mas Ela veio ainda me dizer, era mas melhor do olha, que muita Verônica, coisa. né? Então, Era o que Verônica tem tinha. os processos dela, não sou eu que vou dizer se ela está certa ou errada, são os processos dela, eu tenho os meus. Eu, pelo menos, Essa é a eu tava diferença. comendo batata frita, mas eu não tava comendo arroz com feijão, entendeu? Era a ideia que eu tava Claro, batata frita não é legal também, né? Mas eu digo assim, Uhum, na hora que eu tava com fome, naquela época eu nem fazia de carnívoro, não fazia nada disso, né? Eu só fazia a retirada de grãos, né? E daí uhum, foi que eu fui evoluindo, entendeu? Mais além da uhum, retirada de grãos, retirei mais coisas ainda, né? Então hoje eu faço com uhum. ciclos, né? Não passo todos os dias da minha vida só comendo carne, né? Eu como outras coisas, mas de vez em quando, né? Porque Sim. eu dou o tempo necessário para o intestino se limpar, né? E limpando a Uhum. linfa. Naqueles dias da semana, por exemplo, que eu faço regradinho de segunda a sexta, dia de semana, eu deixo ali limpando, limpando, e daí final de semana eu vou sair para almoçar, faço alguma coisa, que é o caso lá foi o caso da petisqueira, né? Então eu vou lá e como alguma coisa que eu tenha vontade, né? Que a gente tem vontades, né? Não adianta, né? A gente Não, é um mas ser é que humano nem como qualquer outro. tem um médico que eu acho fantástico, né? Que é o Dr. Baracate. O Dr. Baracate, antes de eu conhecer o Ludwig, eu seguia direto o Dr. Baracate. Aí eu lembro que às vezes ele, vamos supor, ele estava com a família lá, que ele vai muito lá pro Praia do Forte, ele ia com a família, gente, se torna um controle em cima da pessoa, né? Ah, Gente,
O sair para comer uma pizza parecia um sacrilégio. Ah, Assim, sim, é. gente, eu tenho vida também. Exato, é. A Eu gente tenho come filha essas coisas, não adolescente, adianta. filha de 12 anos, E né? Vamos. aqui em casa, meu marido, ele é cervejeiro, né? Tu sabe, né? Inclusive, eu já te convidei para ir na cervejaria, né? Já abriu, né? Uhum. Já abriu agora. Abriu faz coisa de um mês atrás, abriu de novo, Sim, eu te disse que né? eu trabalhei anos ali do lado, né? Lá, né? Mas agora tá lá na Zona Norte. Daí tem Ah, tá. almoço no Não, quando era sábado. na Cidade É. Baixa, Ah, eu sim. trabalhei anos ali do lado, colado ali no Malvadeza. Então é E eu muito não, bacana, eu assim. quase não provo quase nada, né, do que ele faz mais, né? Mas às vezes eu quero provar, né? Tomar um Claro, claro, chopinho. Ai, que delícia. Um chopinho só. claro. É, porque é o glúten líquido, né? Mas é aquilo, a gente também não vai deixar de viver, é que nem eu digo sempre, né? Eu já passei anos com a restrição da dor, né? Anos com a restrição da dor. Então agora eu digo sim para a vida todos os Exato. dias. Eu agradeço e digo sim para a vida. Eu não digo mais não, vamos sair, Lu, vamos ali no barzinho. Vamos no barzinho. Eu vou procurar É, aquilo que eu é aqui é posso. É o igualzinho, é. picadinho de carne, é o Exato. picadinho, é a azeitoninha. O meu olhar já é treinado. Eu tô numa praça de alimentação, que nem aqui no Total, que eu moro ao lado do Total. Eu olho ali, vupt, o balanceado. Já aconteceu de um dia eu ir ao cinema com meu filho, né? Ele ir lá pegar milkshake para ele, pegar não sei o quê, e eu pegar meu copão de suco do balanceado. E estamos juntos no cinema curtindo, entendeu? Então são coisas assim que a gente faz, se torna algo natural para nós. Não é restrição. Não, Não. é saúde. E É o às vezes, inverso. Lu, uma coisa que eu percebi, por exemplo, foi na sexta-feira, não me lembro, eu comi queijos e vinhos, tá? Então tu imagina. Uhum. Sim. Então, às vezes, para mim, sabe, é melhor do que comer um pedacinho pequenininho, é eu me esbaldar, matar à vontade, sabe? Passar mal um Uhum. dia inteiro e botar para fora, sabe? Porque vai sair mais rápido, né? Quanto mais tu bota, mais sai mais rápido. Entendeu? Do que ficar com aquele pouquinho de informação ali a semana toda, sabe? Me Uhum. machucando, né? Então, para mim, é uma Sim. coisa que eu percebi, assim, sabe? Se eu tenho vontade, então faço, né? Então, É porque, paciência, né? porque nós sabemos de nós, né? E cada uma tem seus processos. É a mesma coisa assim, mas é aquilo, né? Quando se torna, vamos supor, no meu caso, assim, como foi tu lá com a questão da cadeira de rodas, né? Que o dia para mim, que foi em 2015, né? Que eu percebi que eu tinha chegado no ápice de tudo, assim, tipo assim, eu levantei da minha cama, assim, quase de 4, né? Que eu fiquei apavorada, assim, de manhã. Então, quando essas questões acontecem, me vem aquela luz na mente e acende uma luz vermelha em cima da minha cabeça, né? Tipo assim, Lu, da onde tu vieste? Quando eu lembro quando eu estava no auge da, da, da neuralgia do trigêmeo aqui, que era uma dor que só parava com Codatem, né, que era o mais poderoso que eu tomava, que era o Codatem, que era a codeína. Era a única que também te deixava bem, bem alucinada, assim. Eu lembro daquilo, e aquilo ali serve para mim, assim, como a minha luz vermelha. Então, para mim, eu acho que se tornou mais natural por causa disso, entendeu? Vamos supor, eu com a tua idade, eu estava no auge dos sintomas, né? Com a tua idade, tipo assim, ó, tu tem 40 40. anos, né, Verônica? Isso. É. Então, eu estava no auge, entendeu? E ela é algo, e ela só progride, né? Ela é uma síndrome que ela, se tu não faz nada, ela só progride. Então, olhando aqui, eu peguei o meu prontuário, eu vi aqui como foi a última vez que a minha médica me receitou a pregabalina e a duloxetina, né? Foi outubro de 2017. Em janeiro de 2018, eu estava começando o desmame, né? Então, isso para mim aqui, que eu lembro que eu agradeci muito para ela quando ela me receitou os dois juntos, eu olhei para ela e disse assim, nossa, olha,
maravilhoso. Nossa, os dois juntos, assim, maravilhoso. Mais tramadol, mais não sei o quê, mais o Codatem, mais tudo junto que eu tomava, o Miozan para dormir e todas aquelas porcarias que eu nem gosto de falar o nome mais. E eu lembro que eu fui muito grata. Daí, em janeiro, que eu falo sempre para elas aqui, que meu marido, a gente de férias em Florianópolis, meu marido olhou para mim e disse assim: Lu, tu tá completamente fora da casinha, ele disse para mim. Nossa. Porque eu tava com todos os sintomas, com o humor do cão e com a mente completamente desconectada de mim, assim, era um olhar assim que não tinha ninguém em casa, sabe? Eu nunca esqueço, eu me olhei no espelho, assim, Sim, tu tá ali, mas assim, tu não gente, tá, né? Tu com tá toda razão. vivendo, mas tu tá, né? Tá O vivendo, mas não zumbi, tá, né? que É, nem diz o Ludwig, né? É a medicina zumbi, ele diz assim, estava um zumbi. exato. Ele falou tudo, assim, bom, se o homem que está comigo há mais de 20 anos está me dizendo isso, esse vai ser o empurrão que eu preciso. E foi assim. Foi com esse empurrão gentil do meu marido, essa fala dele que me magoou muito na hora, quando ele disse, mas ele falou uma grande verdade para mim, porque ele é a pessoa mais. Ele e meu filho são as pessoas mais próximas minhas, né? As Sim. pessoas que eu convivo a vida toda. Então, quem passa por isso é que não tem o que tire, né? Não tem o que. Então, essa nossa fala, e assim como a tua, vai chegar um momento também que até mesmo essas questões que tu ainda passas, assim, tu vai entender, gente, eu não preciso. Eu não preciso passar por isso, porque eu já sei o dia depois. Conforme tu Sim. fores vendo teu filho crescendo, porque os filhos são os maiores motivadores da gente, né, Verônica? Os Então, filhos, né? foi, né? O meu filho, foi por isso que aconteceu isso tudo, né? Na minha vida, né? Não é, meu amor? Porque eu Quantos pensei, aninhos tem eu teu filho? tem 3 agora, tu vê aqui, Ah, olha né? aí, Tem 3 olha anos, aí. uns Mas mesinhos, né? acompanha a tua história, olha que lindo isso. Então, quando ele tinha 3 ou 4 meses, eu comecei a fazer o que eu pensei, não, vou ter que fazer alguma coisa, não sei o quê, né? Daí eu fui naquele protocolo Coimbra, que eu fiquei 1 ano e 3 meses depois, então, que daí eu comecei a melhorar, né, com a caminhada, começou a primeira caminhada, e depois eu comecei a pesquisando mais sobre por que caminhar. Eu sempre sou uma questionadora, né? É o que eu falo, né? Uhum, Eu questiono tudo, por que que isso é, né? Por que a caminhada, né? A caminhada, ela mexe com a linfa. A caminhada, ela aumenta a quantidade de anti-inflamatórios, né, no corpo, né, a miocina, né, o nosso músculo começa a uhum, liberar esse anti-inflamatório. Daí, então, a gente começa a perguntar, tá, mas se não é inflamatório, por que que com um anti-inflamatório eu estou melhorando, né? Então, que seria, no caso dessa coisa né, então já começa assim, né, começa um processo, né, de pensamento, né, tá, então o que, que mais que inflama, né? Daí tu começa a perguntar quais são as coisas que inflamam. Ah, toxicidade inflama. Ah, isso inflama, parasita inflama, sabe? Te dá uhum, uma doença, às vezes, que tu não sabe de onde é que vem, né? Porque a gente não tem tecnologia, né, para para ver o que está acontecendo lá dentro, né? A gente não tem exames uhum, bons o suficientes, né? O suficiente. uhum, Então, a gente entra nesse processo de se questionar, né? E outra coisa muito importante que tu falou ali, que eu entrei num... A gente está numa concha, né? Sabe? O suicida mesmo, né? Ele entra numa concha, ele vai se fechando, sabe? Pro mundo, né? E é sim, o que acontece com a sim, fibromialgia, né? Até que muitos tiram a sim, vida, né? Por causa disso. sim. Mas, então, essa capacidade de a gente sair e pensar, não, mas espera aí, eu quero viver, sabe? Eu tenho meu filho, sabe? Eu tenho uma motivação para viver, eu quero, sabe? Eu quero ser mais, sabe? Eu quero ter uma vida normal Uhum, de novo. Então, tu sair naquele meio daquela dor é um processo horrível, né? Tu vai sair, botar a uhum, cabeça para fora e pensar, não, o que que eu posso fazer agora, sabe? Eu vou fazer alguma coisa, não sei o que que é. Daí tu começa a ir pra lá. Eu fui até a fronteira uruguaiana, tinha um dentista lá, imagina. Cheguei a lixar meus dentes naquela época. Tudo quanto é coisa, uhum, mas nesse meio tempo a gente vai encontrando profissionais de verdade, tá? Que foi aí que eu sim. aprendi com um, aprendi com o Ludwig, aprendi com outro, entendeu? E todo esse conhecimento a gente vai botando na malinha, né? Que é essas coisas que eu passo, né? Então, e essa malinha carregada, né, vai cada vez enchendo mais, né? Então, o que a gente Uhum, pensava há 2 anos atrás, quando eu estava doente lá, fazendo
Não que eu não esteja agora, tá? Ainda tenho, tipo, imagina, né, como a gente tá falando. Mas quando eu estava fazendo aquele vídeo lá de alimentação, falando de glúten e de leite, eu já tinha uma noção do que não era bom para mim, né? Mas a minha Sim. malinha foi enchendo, né? Depois eu vi, cereal também não faz bem, né? E daí vai indo, para mim Uhum. melhorou muito sem cereal, mas espera aí, pode melhorar um pouquinho mais. O que que mais tem para fazer, né? Uhum. Então a gente vai entrando nesse É como processo. um despertar e um renascimento. Eu não sei se tu percebes É, assim. É como se fosse um reloginho, porque na vida não há o que mude, só há o mudar, né? Então, nós somos assim, nós somos metamorfoses ambulantes, como dizia o Raul Seixas, né? Nós somos assim. O que é isso vai aí. contra é exatamente nós nos enrijecermos e não aceitarmos, entendeu? Às vezes, evidências que estão nos mostrando. Isso sim faz a gente prolongar. Então, eu É, falo assim do teu filhinho, ele tem 3 anos hoje. O meu filho tem 22 anos, sendo que 20 anos da vida dele, a mãe dele era aquela ali. A mãe dele que às vezes não conseguia segurá-lo no colo, a mãe dele que às vezes não podia dar um abraço nele. Então, então tu pensas o que isso representa hoje, né? O que representou para mim eu perceber isso no meu filho e perceber muito assim das questões que ele traz hoje com ele, embora eu tenha sempre me preocupado com o bem-estar dele, com o trabalho da autoestima dele. Ele é um guri bacana, está se formando agora no final do ano. Esse ano é muito importante para mim, está se formando agora no final do ano em Direito. Então, eu perceber que ele traz questões, né, que não foram cultivadas aqui de casa, mas questões que foram cultivadas dentro dele pela mera observação da mãe dele em sofrimento, né? às Que vezes é o ele que nem eu sabe, vejo, né? o fato de eu ter retomado o grupo, esse grupo que já está na terceira fase, né? Que ele tem uma fase, aí eu encerro, retomo, porque eu também não quero ninguém colado, dependente de mim. A história do grupo é cada um assumir a sua responsabilidade sobre a sua condição e buscar o tratamento que mais se encaixar dentro dos processos dela. Então, dentro desse processo ali, foi exatamente uma das nossas queridas ali do grupo, que num sábado ela me procurou, ela chorava, 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 desesperada, e com os 2 filhinhos, sabe? Os 2 filhinhos presenciando aquilo, eu disse assim, gente, né? Eu pensei assim, gente, né? Gente, eu preciso, né, ficar mais próximo delas de verdade de novo, né? Então, retomei novamente. Então, esse processo em relação aos filhos é algo muito marcante para a vida deles como um todo, E às né? vezes você se Eu preocupa, olho o meu né? histórico, eu não sei se a Ah, tua mãe tinha algum problema de saúde, a minha mãe? mas Não, a eu já minha mãe fui não, a minha uma avó. criança, a tua avó, né? Então tem muito a ver com a nossa linhagem materna esse processo também. E eu sou uma pessoa que com 7 anos, a minha mãe tinha 33 anos e estava se curando de um câncer com 33 anos, né? Então eu sempre fui muito tocada por essa questão e a gente inclusive sistemicamente dentro da visão sistêmica, a gente faz tudo para pertencer a uma família, inclusive inconscientemente adoecer. Por amor, a gente faz tudo. Então, o reconhecer esses processos, que é o que eu trabalho muito com elas ali no grupo, no Fibração, entendeu? Que é exatamente elas entenderem esses processos delas em nível emocional, né? Entenderem de onde elas vêm, qual é essa linhagem delas, qual é esse histórico familiar delas, né? Porque todas nós temos um passado em comum, a mulher fibromialgia. Então, quando a gente se afiniza nisso, a gente realmente cria um vínculo, né? Que é um vínculo que não vem daqui, é um vínculo que vem aqui do coração, que é exatamente esse que nos conectou também, entendeu, Verônica? Dentro dos processos, né? É um vínculo que vem do coração, né? Então, tudo que eu puder entregar para ti é a mesma coisa, tudo que tu puderes entregar para mim, eu sei que é do mais profundo amor, porque a gente sabe de onde a gente veio e sabe onde a gente pode chegar, né? Com certeza, é um processo, né? Eu tô no meu processo, Uhum. não, eu parei até o meu tratamento mesmo, assim,
O negócio da cirurgia, das coisas que eu tinha que fazer, eu não fiz, né? Então eu parei, né? Negócio de pandemia, Uhum. negócio da cervejaria, parei, né? Aquela parte que Sim. eu ia, que eu me propus a fazer, mas então parei, mas não, mas continuo com a dieta, continuo com os exercícios. Isso aí qualquer um pode fazer. É engraçado que é o que falta, eu penso assim, é uma confusão que acontece, né? Porque a gente, o pessoal que é médico, eles costumam olhar muito as pesquisas, né? E então é engraçado que as pesquisas mesmo, eu vejo que elas estão indo para o caminho errado, tá? Ou às vezes tem uma que chega mais perto que a outra, sabe? Mas tem uma frase do Dr. Lair Ribeiro, não sei se você já viu essa frase que ele falava, que as pessoas perdem quando a pessoa perde uma carteira, por exemplo, né, no escuro, né, tu não vai lá procurar embaixo de um poste de luz, né? Tu tem que procurar no escuro, Uhum. né? E eles estão lá embaixo daquele poste, cérebro, mitocôndria, só falam nisso aí, entendeu? Mas não falam o que realmente está acontecendo, né? Então, Uhum. então aí a comunidade científica vai toda nessa direção, né? Enquanto poucas pessoas, que são essas que eu vou conhecendo pelo caminho aí, inclusive tu, né? Então Uhum. vão indo em outra direção porque já perceberam que perderam a carteira lá naquele cantinho, né? No outro, no escurinho, Uhum. né? Sim. Uhum. Então poderia existir, se mais pessoas quisessem, um programa de fibromialgia que abordasse todos esses aspectos com baixo custo, com tudo isso, poderia existir, poderia, né? Uhum. É, exatamente. Mas Mas não, né? Mas tem muitas outras questões por trás, né, que claro. durante muito tempo eu toquei, aí eu entendi também que toda vez que eu tocava nesses espaços, tinha um pouquinho de mim ali, de revolta, que eu não quero ter mais, sabe? Hum. Porque o universo responde a quem a gente é, né? E eu agora realmente eu optei por ter de viver essa vida, assim, realmente de total amorosidade, paz e harmonia, assim, e expandir essa energia, porque tudo que a gente está vivendo hoje, que nem o Facebook é um espaço que eu não entro mais, né? É Gente, olha complicado. que nem disse o nosso governador aqui, que foi uma fala fantástica dele nessa entrevista que ele deu para o Bial, ele dizendo assim, Não vi. gente, parem de atacar pessoas, ataquem problemas, ataquem a corrupção, ataquem a pandemia, escolham uma causa para combater, mas parem com essa crueldade de ficar atacando pessoas, sabe? Então é isso que eu sinto muito. Eu não quero mais entrar nesse espaço. Cada um tem o seu pensamento. Eu tenho o meu, tu tens o teu. Eu honro e respeito, né, o teu pensamento, porque é isso que está faltando hoje para as pessoas. Está faltando essa tolerância, né? Está faltando esse amor, entendendo que aquela pessoa, naquele momento que ela está vivendo, é o máximo, é o que ela dá conta de estar vivendo. Que nem assim, mesmo que tu estejas ali, vamos supor, ali no nosso grupo, entendeu? Só para colher informações, para levar para um outro espaço, ou então só para depois justificar, olha só, viu? Eu tomei o suco, não aconteceu nada. É um problema teu, não é meu, né? De Sim, toda forma, tu falaste até esses dias que eu achei muito bacana, tu estava falando dos haters, né? Eu assisti um tava, não stories lembro. teu que tu estava falando. Assim, gente, eu só estou entregando É informação. só isso que eu O tô que vocês vão fazendo. fazer? Diz, meu amor. Não, eu digo, é porque há um tempo atrás, eu realmente eu falei desses haters, porque há um tempo atrás eu fiz um post sobre vacinas, né? Ah, Então, entendi. faz 2 meses e meio que já tá dando lá nos Estados Unidos esse negócio que tá aparecendo aqui agora hoje, sobre miocardite, que a Anvisa já avisou, né? Agora, foi ontem, né? Avisaram sobre os efeitos colaterais. Eu tô avisando faz 2 meses e meio, né? Eu tô lá falando. Sim, Entendeu? sim. E as pessoas, Uhum. não sei o quê, daí te chama de um monte de coisa. Mas eu só estou entregando o que está escrito aqui no. Já tem estudo sobre tudo isso, já tá no online, é só ler, entendeu? Tá, mas daí tu não sabe falar inglês também, daí tu não sabe ler. Daí tu tem que, né? Tu tem que ouvir, né? Ah, Tem que ouvir de exatamente. alguém. E a informação é É, essa. Agora, o que tu vai fazer com a informação, para mim, o problema é teu, né? Eu faço o que eu quero, né? Tu faz o que tu quer, é, né? é exatamente, né? Então dá vontade de dizer assim, gente, só por hoje, né? Que nem um cara que eu amo muito, esses dias ele estava dizendo assim, um espiritualista, ele dizendo assim, né? Haters, só por hoje, sejam bacanas, né? Então, às Não vezes dá tem vontade de isso. dizer assim, sejam Mandaram bacanas. até no direct, mandaram xingamento.
Eu deletei um monte de xingamento lá do post, mas lá no direct, pai, mandavam também, eu quero saber. É que eu não sei se isso é coisa de antigamente, não tinha isso aí não. Chegava na frente da pessoa, falava assim, olha, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo outro, né, te encher de desaforo. Na minha casa ninguém me criou assim, né, não sei. Não sei na casa, Exatamente, que mas isso. eu acho que porque a pessoa não tá no cara a cara, que a pessoa pode fazer o que quiser, né. Essa terra do sem lei, muito antes, pelo contrário, né? Existem leis que nos protegem contra isso também. Então, isso eu acho muito bacana ser dito e colocado para nós, assim, tipo assim, eu estou colocando a minha verdade, tu estás colocando a tua verdade. Você Essa não gostou, você não verdade, ela precisa é falar, né. relativa, ela não é absoluta, Exato. né? Tipo assim, ela foi importante para mim, fez parte da minha caminhada. Hoje eu divulgo esse protocolo, divulgo o protocolo em total gratidão. E é isso, se te servir para alguma coisa, se tu conseguires dar um passo além, né? Se tu conseguires reduzir o mínimo o que tu sentes, a tua dor, né? A tua depressão, a tua ansiedade, já tá, ó, É isso bacana, aí. né? Mesmo que no momento seguinte tu venhas e te auto-sabote, é o teu processo. O meu processo eu sei qual foi, né? Exato. E tô aqui muito bem, obrigado. Meu amor, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para nós. Não Vamos sei nem como é que olhar. tá, não sei nem que horas são. Tô sem relógio, Sim, a gente já fechou uma hora, fechamos, é que eu tá? tenho um pouquinho mais de tempo. Eu não sei se tu queres ir pro encerramento, como é que tu estás também no teu tempo, se Não, tu eu tem tô consulta, tranquila. Não, né? só mais Porque tarde. eu acho muito bacana falando essa questão que é uma coisa que me toca muito, né? Que às vezes tu colocas assim, tudo que eu falo, né? É tipo assim, o meu balizador para tudo que eu falo é o que eu vivi e esses 2 anos de convívio com o protocolo, né? E com os estudos que eu fiz, de todo o material que o Ludwig entrega para nós. Então, o meu papel mesmo, talvez tenha alguma pergunta aqui, mas não. É a divulgação, entendeu? Aí falam, ótimo, quem é ele? Tem dificuldade de entender. Aí começamos agora, então, essa nova fase de nós trazermos o conteúdo dele, os vídeos mais importantes dele, que tenham a ver conosco, com a nossa realidade, traduzidos, né? Para que a pessoa possa acessar esse conteúdo. Mas é isso. Tá, Tem minha gente, amiga? Eu acho que tu pode eu ia dizer que tem gente também que já passou aqui por mim que não precisou fazer protocolo nenhum, né? Foi só a toxicidade, né? Então, às vezes, é aquilo que tu falou, às também. vezes arrancou o dente e deu, tava bom, né? Tu É, entendeu? Exatamente isso. Que nem quando eu fui uma vez, em 2011, eu nunca esqueço, que eu até contei na nossa live, né? Que eu tive assim um febrão, 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 era só o meu sangue. O meu sangue que estava, né, totalmente intoxicado, né, totalmente ácido, né? Então, foi lá, fiquei lá baixada no hospital, antibiótico na veia. E naquele momento, tu não tem a consciência, o que dizem para ti que é bom, tu vai lá e faz, né? exato. Então, às vezes o que eu falo e o que acontece mesmo, entra por aqui e sai por aqui. As pessoas não têm nem acesso, não entendem o que a gente fala. Mas é aquilo, né? Chega um momento, aquilo de chegar, quando chega no auge dos sintomas, quando tu entendes que tu não tens para onde correr mais, aí tu vai procurar o novo, assim como nós procuramos, né, minha querida? É isso Então aí, Lu. é com muita gratidão, né, que eu agradeço a tua presença aqui. A live vai ficar gravada, já perguntaram, né? A gente Eu que sabe, agradeço. desde que eu tô aqui, eu falo para uma, duas pessoas, porque o negócio é levar a mensagem, deixar ali no feed, porque inclusive até a redução, eu percebo que tem até algum controle dentro das coisas que a gente fala, de tão importantes que são, né? Então é importante a gente deixar a nossa mensagem sempre, eu sempre quis fazer assim, e se tu puderes amanhã estar na nossa live, vai ser bem bacana também sobre saúde holística, amanhã às 22 horas. Ai, mas tu com esses teus horários, meu Deus, eu falo pra ti, né?
10 horas Pois eu é, tô à na noite não cama, dá. dormindo já. Mas aí depois tu assiste, porque é exatamente o que eu quero, assim, sabe, é levar essa palavra, assim, forte, assim, junto a essas pessoas que trabalham, né, com as PICs, que trabalham com as terapias mais integrativas, mais alternativas, para que saibam acolher a mulher fibromialgica como ela realmente merece, né, valorizando, respeitando esse ser integral e holístico, né, sempre que nós É esse, somos, porque é isso que a gente esse, quer, né? esse movimento aí que tu começou, daí, e que eu aderi, né? Eu digo, tem tantas pessoas já aderindo, né, também. Isso é uma coisa que está Sim, começando agora, mas eu acho que é por aí o caminho, né? Não tem outro jeito, né? Sem ser divulgando, né? E sem ser fazendo a nossa parte, né? é verdade, trazendo a nossa palavra e que fique aí nos registros, pelo menos para isso está funcionando essas redes sociais, né? É Independente verdade. de nós Não. estarmos aqui, né? E uma coisa eu digo, eu não estando aqui, tem pessoas com a senha. Boa. Ótimo. Quase Vai que feio. aconteça alguma coisa, né? Já Gente, nem isso tem tem. gente com a senha, Nossa Senhora. tá, minhas Eu nem isso me queridas? espero. Tá bom. Muito obrigada, Lu, pela oportunidade aí. E tudo de bom para Gratidão, meu amor. ti. Vamos continuar, né? Fazendo esses encontros. Agora, quem sabe, ao vivo, né? E a cores. Ah, exatamente. Vamos fazer o nosso churrasco, aquele para comer churrasco com aquele facão que eu tive comendo esses dias. É isso aí. Fantástico aquilo. Muito Pô, bom. eu achei aquele vídeo fantástico, Era Verônica. uma, era uma Ficou muito sátira. bom. Era uma sátira ao Ai, Dr. Shaw Baker, né? É sim, um outro. ficou Ele sempre muito faz bom. essa brincadeira e deu. Ah, não, agora hoje eu vou fazer também. Não, ficou muito triado. Ai, nossa, a Verônica é uma figura, olha só que amor. Então tá, meu amor, Tchau, meu amor. gratidão. Até a Tudo de bom. próxima. Tudo de bom Beijo, para ti fica e com para tua Deus. família. Tchau, Beijo, tchau. linda.